Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 7, Colar. Um homem chegou ao apartamento de Lelia e Noelle, um professor chamado Clement. Ele era alto, extremamente musculoso, usava maquiagem e uma camiseta justa o suficiente para mostrar os contornos de seus músculos. Apesar de parecer masculino, sua maneira de falar era extremamente feminina. Embora ele usasse a aparência de um professor comum, na verdade ele era um cavaleiro a serviço da Casa Lespinasse. Ele usava sua posição na academia para vigiar as garotas de uma distância segura. A única razão pela qual elas haviam conseguido se matricular lá era graças aos esforços dos ex-retentores de Lespinasse. Lady Lelia, receio que Lady Noelle tenha sido levada pela custódia dos Bareilles, disse Clement, com a voz solene e o rosto sem cor. Lelia não ficou surpresa com a notícia, pois já havia recebido informações. Entendo. Você não está surpresa? Perguntou Clement. Normalmente, Clement falava de maneira mais efeminada, mas, como era uma conversa séria, ele abandonou totalmente o ato. Isso parecia um pouco estranho para Lelia, mas essa não era a situação em que ela poderia comentar tais coisas. Na verdade, Lelia estava completamente calma por dentro, apesar da repentina situação. Considerando que Loic havia mudado suas atitudes, tenho certeza de que minha irmã estará mais disposta a aceitá-lo agora. Além disso, se tudo correr conforme o planejado, ele deve acabar sendo o guardião de qualquer maneira. O parceiro de Noelle não deveria ser Leon, mas Loic. Essa era a rota correta da história. Eu sei que você e os outros tentaram nos proteger, disse Lelia. Considerando que não tivemos problemas para nos matricular, isso era bastante óbvio. E eu sei o quanto você pessoalmente cuidou de nós, professor Clement. Clement se ajoelhou. Ele costumava vigiar regularmente as gêmeas. Isso incluía ir verificar como elas estavam em seu apartamento, bem como cobri-las na academia. Então você já sabia? Ele perguntou. Foi difícil não perceber quando pensei seriamente sobre isso, mas minha irmã ainda não percebeu. Tenho certeza de que ela não percebeu, disse Clement, concluindo com base em suas interações com ela que Noelle ainda não tinha ideia. Lelia só descobriu porque tinha conhecimento prévio do jogo. Nele, a protagonista era uma descendente da Casa Lespinasse, uma das antigas 7 grandes casas, e mesmo depois da queda de sua família, ela ainda tinha o apoio de seus retentores. Ainda assim, eu não esperava que Lady Noelle fosse escolhida como sacerdotisa, disse Clement. Você não esperava? Por quê? Lelia inclinou a cabeça. Minha mãe e meu pai me disseram que eu não tinha as qualificações, então só poderia ser ela. Clement franziu a testa. Oh, não. Eu apenas achei que você era a candidata mais provável. Eu não sabia nada sobre essas qualificações. Embora eu fosse um cavaleiro de sua família, eu tinha um posto inferior. Lelia suspirou. Bem, agora você sabe que ela é a sacerdotisa. Então, o que você e os outros vão fazer? Sua segurança é a maior prioridade. Não temos como saber como a Casa Bareille escolherá agir a seguir. Devemos deixar este lugar imediatamente. Parecia que ele pretendia cuidar de Lelia, mas ela não estava tão preocupada quanto ele. Afinal, ela sabia que isso aconteceria. Está tudo bem, ela disse. Emil virá me buscar. O quê? Barulho irrompeu do lado de fora. Clement espiou pela janela e viu vários carros com o brasão de Pleven. Cavaleiros vestindo seus uniformes de gala acompanhavam Emil, que estava vestido com um terno. Emil, murmurou Clement antes de se virar para encarar Lelia. Você gostaria de vir também? Perguntou Lelia. Emil e sua família cuidarão de mim. No entanto, para atualizar os outros que serviam sua casa sobre a nova situação, ainda havia muito a ser discutido com Clement. Independentemente disso, agora que chegaram a esse ponto crucial,
Lélia finalmente sentiu-se em paz, certa de que o cenário estava se desenrolando conforme o planejado. Maria estava em pânico. Ah! Não posso acreditar que deixei Loic roubar Noelle enquanto meu irmão estava fora. Ele vai me crucificar por isso, tenho certeza. Ela nunca imaginou que Loic faria um movimento tão audacioso como sequestrar Noelle à luz do dia. Seria difícil para ela resistir a ele dadas as circunstâncias. Maria segurou a cabeça com as mãos e gemeu. Você é uma fonte infinita de entretenimento, ri. Eu absolutamente adoro você, disse Clary. Sim, que honra, resmungou Maria sarcasticamente. De qualquer forma, por que você não me informou disso mais cedo? Se eu soubesse que Loic ia invadir, eu teria pegado Noelle e fugido. Tenho certeza de que ele enviou pessoas para o porto para nos impedir caso tentássemos isso. Eu notei um aumento nos navios de segurança monitorando Licorne ultimamente. Mas quem poderia imaginar que esse era o primeiro passo de seu plano maníaco? Se você soubesse tanto, deveria ter me contado. Se meu irmão estiver furioso comigo, você vai se curvar e se desculpar também. Essa é a questão-chave aqui. Ótimo instinto de autopreservação. Mas, para ser honesta, acho que não teríamos escolha a não ser ceder a Loic mesmo se o mestre estivesse aqui. Clary havia escutado a conversa entre Loic e Noelle. Eu não estou apenas sentada por aí, sabe? Estou coletando informações. É verdade que eles escolheram atacar porque o mestre não estava aqui, mas de qualquer forma, eles teriam agido eventualmente. Então eu estava certa? Eles vieram aqui porque meu irmão não está. Não é bem isso. O alvo de Loic era ele, mas as grandes casas têm seus próprios objetivos aqui. Pelo que parece, Barry ele está tentando derrubar Raoult. O quê? Marie franziu a testa, confusa com a súbita mudança para a política auseriana. Oh, eu amo essa expressão no seu rosto, como se estivesse totalmente perdida. Bem, para simplificar, Auser está passando por uma agitação política, o que teria acontecido mesmo se o mestre não tivesse partido. Dito isso, Loic é realmente impressionante. Ele usou a si mesmo e seus homens como reféns para coagir ele. Quando Clary relatou como Loic havia ameaçado fazer todos os auserianos morrerem lutando por Noelle, a expressão de Marie se tornou sombria. Esse não é o interesse amoroso que conheço do jogo. O Loic que Marie conhecia era muito mais encantador. Esse era simplesmente podre até a essência. O mestre também ficaria repugnado com sua atitude. E, ri, é exatamente por isso que você não precisa se preocupar. Na verdade, se realmente pensarmos sobre isso, não é exatamente assim que o cenário deveria se desenrolar. Contanto que ele fique com Loic, é felizes para sempre, certo? Bem, para todos, exceto ela, é claro? Marie baixou o olhar. Mas eu também quero que ela seja feliz. Isso é pedir o impossível. Dada a nossa situação atual, a felicidade de todos os outros está condicionada ao sacrifício dela. Ao lembrar de todo o tempo que passou com Noelle, Marie se sentiu ainda mais miserável por ser tão impotente. Uma voz despreocupada ecoou de repente pela entrada da frente. Estou de volta. E trouxe presentes para todos vocês. Era Lyon. Oh, o mestre está de volta, exclamou Clary. Mestre aí. Ela voou para encontrá-lo. Marie rangeu os dentes. Você não poderia ter voltado nem 5 minutos mais cedo. Quando chegamos à propriedade de Marie, Miss Cordelia começou a sentir os olhos lacrimejarem. O que é este lugar? Um chiqueiro? Parece que ninguém fez qualquer limpeza aqui. Como empregada doméstica, ela não conseguiu segurar a língua. Kyle desceu correndo as escadas para cumprimentá-los e respondeu rapidamente. Deveríamos ser elogiados por manter o lugar assim, considerando o quão poucos somos para cuidar dele. Além disso, ele continuou a se defender com arrogância, atitude que não era surpreendente, já que ele ainda era pouco mais do que uma criança.
Miss Maria largou sua bolsa de viagem e voou em direção a ele, interrompendo-o. Kylo. Mamãe. Foi um reencontro emocionante que trouxe lágrimas aos olhos. Até mesmo Miss Cordelia tinha o bom senso de ler a situação e ficar em silêncio. Kylo, na verdade, vim trabalhar aqui para poder cuidar do conde, quer dizer, do Sr. Leon. Isso significa que poderemos ficar juntos a partir de agora. Ilmeria sorriu, mas Kylo escapou de seu abraço. Ele franziu o nariz, o rubor em seu rosto se estendendo até as pontas de suas orelhas. Estou trabalhando agora. Além disso, por que você está aqui? Eles deveriam ter escolhido outra pessoa. Suas palavras chocaram Ilmeria. Kylo, você não quer que eu fique por perto. Kylo olhou para mim e para Miss Cordelia, claramente consciente de que estavam sendo observados. Esse idiota já está passando pela puberdade ou o quê? Eu não disse que não quero que você fique por perto, mas eu te disse, estou trabalhando. É incorreto deixar assuntos pessoais afetarem o trabalho. Tamanho profissionalismo dedicado. Mas, como suas palavras deixaram Miss Ilmeria totalmente abatida, eu tive que intervir. Kylo, eu entendo que você esteja lidando com seus complicados hormônios adultos e tudo mais, mas tente ser um pouco mais gentil com ela. Ninguém vai pensar que você é menos dedicado por isso. Agora vá em frente, dê a ela um abraço apertado. As bochechas de Kylo coraram. Você também ainda é uma criança, sabe? Idiota. Esta é minha segunda vida. Crescer só acontece uma vez, e eu já fiz isso há muito tempo. Não me compare a você, eu resmunguei. Eu sou um adulto. Ah, como se fosse verdade. Eu tenho que concordar com ele, murmurou Luxon, flutuando ao meu lado. Realmente parece que você está permanentemente preso na puberdade. Ei! Eu retruquei. Esse estúpido Ia não mostra nenhum respeito pelo seu mestre. Enquanto nosso grupo discutia entre si, Cleari voou para dentro da sala. Mestre, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Alguma novidade enquanto eu estava fora? Ah, não muita coisa, disse Cleari, casualmente como se estivéssemos discutindo o clima. Apenas que a casa Bareilles apareceu e roubou a ele, mas é só isso. Ah. Vejo que você trouxe presentes. Rei ficará encantada com esses petiscos doces. Ah, ok. Então não foi muita coisa, murmurei sem pensar, até minha mente assimilar corretamente a informação que ela acabara de me dar. Espere um minuto, isso soa como muita coisa. Então percebi como a mansão estava silenciosa. O que aconteceu com Julius e os caras? O que eles poderiam estar fazendo durante uma emergência como essa? Admito que eles eram bastante inúteis, mas sempre achei que eles pelo menos poderiam se virar em uma crise como essa. Maria entrou sorrateiramente, com um suor frio escorrendo pelo rosto. E, o que aconteceu com seu pequeno aranha invertido? Eu perguntei. Os expulsei. O que você fez? Eu os expulsei. Ela gritou de volta. Quando as férias de verão começaram, eles não ajudaram em casa e fugiram com nossas economias. E você sabe em que eles gastaram todo esse dinheiro? Em alguns buquês de flores inúteis. Não apenas um ou dois, não, o suficiente para encher todo o hall. Você tem ideia do quanto foi difícil me livrar deles? No final de sua diatribe, ela estava principalmente murmurando, mas pelo menos eu entendi a essência. Você tem certeza de que eles vão ficar bem sozinhos? Cleari riu. Não se preocupe. Estou de olho neles. Se quiser, posso mostrar como eles estão se saindo mais tarde. Vale a pena dar uma olhada. Desde que estejam vivos e bem, é tudo que importa. Eu entendia por que Marie poderia querer expulsá-los. Eles definitivamente poderiam ter aprendido um pouco mais sobre o mundo exterior. Honestamente, que bando de perdedores inúteis. Eles eram realmente pretendentes de jogo Otomi.
retirei-me para um quarto vazio com Maria e Cleary para obter toda a história. O assunto não era algo que eu queria que o resto do grupo ouvisse. E é assim que as coisas aconteceram, disse Cleary. Loic usou os soldados alzerianos como escudo para intimidar ele a ir com ele. Ele realmente foi tão longe, hein? Noelle ser escolhida como a sacerdotisa não era inesperado, mas o momento era inconveniente. Além disso, o comportamento de Loic estava totalmente fora dos limites. O que poderia estar passando por sua cabeça, usando a si mesmo e outras pessoas como reféns? Por favor, não culpe a Rir, ok? Tenho certeza de que mesmo se você estivesse aqui, mestre, você não teria outra opção a não ser enviar ele também, disse Cleary enquanto Marie se encolhia atrás dela. No momento, eu estava mais preocupado em pensar em algum plano para nos tirar dessa confusão. Mas havia uma coisa que eu queria dizer. Se eu estivesse aqui, teria impedido Noelle a qualquer custo. Cleary pausou. Mas eu acredito que ele teria ido com ele de qualquer maneira. Hein? Marie ainda estava se escondendo atrás de Cleary, o que tornava difícil de vê-la. Você é uma grande tola, ela murmurou. O que isso quer dizer? Eu sorri para ela, e ela deu um grito, recuando. Luxon sacudiu seu olho vermelho de um lado para o outro, exasperado com nossas brincadeiras. Bem, mestre, o que faremos? Ele interveio. Vamos lutar contra a República. Ou deixaremos as coisas seguirem seu curso e veremos aonde isso nos leva? A decisão é toda sua. A Casa Barriele planeja casar Loic com ele, informou Cleary. Ela vinha reunindo informações sobre a situação. Suspeito que eles estejam visando torná-lo o próximo guardião. Algo sobre isso me incomodou. Espera um segundo. A árvore no braço de Noelle, de qual árvore é? Seria melhor esclarecer se a árvore sagrada a escolheu ou se foi Sapi. Voltamos nossos olhares para Cleary, que riu. Acredito que provavelmente seja da muda, mas sem os dados necessários, não posso afirmar com certeza. Isso é um detalhe bastante importante, não acha? Não há motivo para se preocupar, interveio Luxon. Foi a muda que a escolheu. Os olhos de Marie se arregalaram. O quê? Mas como você sabe? Ele não respondeu. Em vez disso, virou-se para mim. Mestre, cabe a você decidir como lidaremos com isso. Estritamente falando, Noelle está seguindo o cenário conforme o planejado. Você ainda deseja se envolver com ela? Você é estúpido? Eu balancei a cabeça. Se ele a levou contra a vontade dela, então não estamos realmente seguindo o cenário do jogo. Não há final feliz se a protagonista estiver infeliz. Em vez disso, nosso caminho tomou um rumo ruim. Vamos recuperar Noelle. No pior dos casos, fugiremos para o reino por um tempo. Então você vai salvá-la afinal? Aquele bastardo do Loic era incorrigível. Ele não merecia Noelle. Marie abriu a boca para dizer algo antes de fechá-la imediatamente. Ah, é verdade, há mais uma coisa, disse Cleary. Lois Raut está noiva de Gisdruli agora. Você é próximo dela, não é, mestre? Você tem certeza de que não quer comemorar a união deles? Sério? Sou só eu ou uma série de acontecimentos desencadeou na minha ausência. Esse patife. No momento em que voltamos, ele se trancou em um quarto com Marie. Cordelia já havia trocado para seu uniforme de empregada e estava limpando o que ela considerava um verdadeiro chiqueiro. Assim que soube que Leon e Marie estavam sozinhos juntos, ela o amaldiçoou. Normalmente, eles não seriam autorizados a viver sob o mesmo teto, o que era ainda mais razão para Cordelia considerar sua proximidade atual uma traição à sua senhora. Ela olhou para Ilmeria, que a estava ajudando a limpar. A mulher elfa estava olhando distraída para uma caixa transparente em cima da mesa, que continha uma pequena muda. Senhorita Ilmeria? O que foi? Os ombros de Ilmeria saltaram. Oh, desculpe. Eu só
não pude deixar de notar aquele pequenino ali. Cordelia espiou a pequena árvore. Sim, é uma decoração estranha, considerando sua falta de flores. Talvez seja um costume auseriano. Ela queria substituí-la imediatamente, mas achou melhor obter a aprovação do dono primeiro. Acho um pouco simples para a mesa, mas pode chatear alguém se a movermos sem perguntar. Vou verificar com eles mais tarde. Cordelia sempre era extremamente profissional em seu trabalho. Ilmeria, por outro lado, parecia distraída. Talvez ela esteja se sentindo deprimida depois que seu filho a rejeitou antes. Seria melhor para ela descansar agora. De qualquer forma, Cordelia tinha certeza de que o tratamento frio de Kyle tinha algo a ver com isso. Senhorita Ilmeria, se você estiver cansada, sinta-se à vontade para descansar. Eu cuidarei das coisas aqui. Mamás. Vá conversar com seu filho. Quando as coisas ficarem mais movimentadas, você não terá muitas oportunidades para isso. Se sim, você está certa. Ilmeria saiu correndo do quarto. Assim que ela saiu, Cordelia percebeu. Droga! Se eu tiver que fazer toda a limpeza sozinha, não vou poder investigar aquele patife. Incapaz de abandonar seu trabalho, Cordelia franziu a testa de frustração e voltou a limpar. A caminho de encontrar Kyle, Ilmeria parou no meio do corredor e olhou ao redor. Quem está aí? O corredor estava deserto, mas ela jurava que alguém a chamou. Normalmente, ela teria se assustado com o som, mas a voz era tão reconfortante. Quando olhou pela janela, viu o símbolo da República Auseriana se destacando ao longe, a árvore sagrada. Ela se erguia como uma montanha. Ilmeria se perdeu em pensamentos enquanto olhava para ela. Me pergunto o que poderia ser. É como... Ela deu um passo em direção à janela, mas antes que pudesse ir mais longe, alguém a interrompeu. Mãe. Não deveria estar trabalhando. Kyle suspirou para ela. Ilmeria virou-se rapidamente. Oh, você vê. Alguém me chamou. Mas não tem ninguém aqui. Ilmeria hesitou, sem saber como responder a isso. Finalmente, seu olhar caiu para seus pés. Desculpe. Às vezes, não sei o que fazer com você. Kyle balançou a cabeça. Apenas termine logo a limpeza. A casa Bareilles está prestes a fazer com que Noelle, a sacerdotisa, se case com o herdeiro deles, Lord Loek, imediatamente. Um casamento tão rápido. Albergue acariciou o queixo enquanto ouvia o relatório de seu subordinado. Eles estavam se movendo tão rapidamente. Era difícil não suspeitar que eles soubessem de tudo antecipadamente. Eu sei que Belange não gosta de eu ser o presidente da Assembleia, mas será que ele realmente pretende roubar a posição de mim assim? Isso era um problema. Albergue precisava pensar em uma contramedida rapidamente. Entre em contato com Fernande, ele disse ao seu subordinado. Pensar que uma das garotas Lespinasse que sobreviveram seria a próxima sacerdotisa. Eu me pergunto se isso é destino. Noelle estava confinada em um quarto na propriedade dos Bareilles. Eles afirmavam estar protegendo-a, mas a porta estava trancada, então ela não poderia ter fugido mesmo que quisesse. Além disso, suas janelas estavam gradeadas, e alguém montava guarda em sua porta o tempo todo. Noelle estava sentada em sua cama, olhando para Loek, que tinha ido visitá-la. Em sua mão, ele segurava uma coleira da qual pendia uma corrente. Esta será sua aliança de casamento, ele disse. Há algo errado com seu cérebro? Se acalme. Escute. Este dispositivo é incrustado com uma parte da árvore sagrada. Normalmente, um servo usa a coleira enquanto seu mestre usa a pulseira que está presa. Dessa forma, aquele que usa a coleira não pode fugir. Uma vez que a coleira e a pulseira estivessem fixadas no lugar, a corrente desapareceria. No entanto, nem o servo nem o mestre seriam capazes de se afastar muito um do outro. Se quem estivesse usando a coleira tentasse fugir,
a corrente reapareceria e o traria de volta à força para o lado do mestre. Também nunca poderia ser removido. Pensar que uma coisa assim existisse. Noelle nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Encontramos mais maneiras de usar a árvore sagrada ultimamente, disse Loki. Ah! Sim, vejo que você está realmente fazendo coisas fascinantes com a árvore. Que generoso, não roubar seus brasões mesmo que você esteja aproveitando de seu poder. Loki se aproximou de Noelle, agarrando um punhado de seu cabelo enquanto pressionava seu rosto perto do dela. Você não poderá mais fugir de mim. Noelle o encarou. Faça o que quiser, mas eu nunca vou te amar. Não quando você está disposto a sacrificar milhares apenas por mim. Loki riu. Teimosa como sempre, vejo. Estou ansioso para ver quanto tempo isso vai durar. Uma vez que nos casarmos, vou te mostrar quem realmente manda. Os olhos de Noelle se arregalaram. Se casamento. Você disse casamento. Sim, é isso mesmo, uma cerimônia que nos unirá para sempre. Também será um dia de celebração para Auser, já que finalmente terá uma sacerdotisa e um guardião novamente. Noelle desviou o olhar. A sacerdotisa tem que escolher o guardião e ele precisa ser digno do título. Quem poderia ser mais adequado do que eu? Sou o herdeiro da grande casa Barielle, e tenho força mais do que suficiente para proteger a árvore sagrada. Além disso, estou apaixonado por você. Ninguém é mais qualificado. Noelle o observou. Você realmente é um tolo. Foi o broto da árvore sagrada que me escolheu como sua sacerdotisa. A atual árvore sagrada, que lhe deu o brasão que você carrega, não tem interesse em mim. Azar o seu, Loki. Loki sorriu. E daí? Não me importa se é a árvore sagrada ou o broto da árvore sagrada. Isso não muda nada. Minha casa apenas precisa tê-lo sob custódia e cuidar dele. Barielle estará liderando este país daqui em diante. Mas Leon tem o broto. O broto escolhe a sacerdotisa e o guardião. Se algum intruso tentar levá-lo, nós o recuperaremos de qualquer maneira necessária, seja por meio da diplomacia ou pela força. Eu me pergunto quanto será preciso pagar para comprá-lo dele. Não, discutiremos isso com o país dele. Não importa o custo, a República irá pagá-lo. Loki estava confiante de que eles recuperariam o broto, e Noelle não tinha ideia se Leon e seus amigos sequer entendiam o verdadeiro valor da árvore. Seria inútil para qualquer um sem a sacerdotisa, de qualquer forma. Como Noelle estava nas garras da República, Olfort não podia fazer nada com ele. Era mais provável que eles usassem como moeda de troca nas negociações, mas mesmo que não o fizessem, Loki não se importava. Tudo que ele queria era Noelle, e tudo que Belange queria era a cadeira do presidente. Noelle, você não pode escapar. Loki a empurrou na cama, montando nela e colocando a coleira ao redor do seu pescoço. Largue de mim. Fique quieta. Seu punho encontrou sua bochecha enquanto ela lutava. Noelle ficou quieta, chocada com o impacto. Loki aproveitou essa oportunidade para fixar a coleira no lugar e depois colocar a pulseira nele mesmo. A corrente desapareceu prontamente, como ele havia dito que aconteceria. Loki olhou para sua pulseira e deu-lhe um beijo. Ele permaneceu em cima de Noelle, prendendo-a na cama. Isso é culpa sua por tentar resistir a mim, Noelle, sussurrou para ela. Mas não se preocupe. Contanto que você faça o que lhe é mandado, serei gentil com você. A expressão de Loki relaxou, talvez finalmente assegurado de que ela não poderia escapar dele. Ele se inclinou e acariciou a bochecha vermelha e inchada de Noelle. Eu te amo. Então, por favor, não me irrite. Eu não quero te machucar. Uma batida soou na porta e uma voz chamou do outro lado. O Sr. Fernand enviou uma mensagem, meu senhor. Loki estalou a língua antes de se afastar de Noelle e sair do quarto. Ela permaneceu jogada na cama, os braços estendidos indefesos. Quando finalmente levantou a mão e sentiu a coleira em torno de seu pescoço, lágrimas escorreram por suas bochechas.
Se as pessoas achavam que eu era o tipo de pessoa que sempre entrava pela porta da frente, estavam enganadas. Sinceramente, entrar sorrateiramente pelos fundos combina muito mais com a minha personalidade. Estávamos nos infiltrando na propriedade Barriele, onde Noelle estava sendo mantida. O traje que Luxon havia preparado para mim era praticamente como um dispositivo de camuflagem, tornando-me quase completamente invisível. Consegui passar pelos guardas em vigília, em parte graças a alguns sapatos à prova de som. Luxon também estava invisível, flutuando ao meu lado enquanto avançávamos furtivamente. Mestre, mapeei o layout e descobri onde eles estão mantendo a Noelle. Incrível. Conto com você para nos guiar. Uma pergunta: você realmente pretende escapar com ela? Sim? Não vejo problema. Ela está sendo forçada a um casamento que não deseja. Além disso, Loic parecia muito perigoso. E depois de salvá-la, vamos nos refugiar no reino por um tempo. Isso não faz parte do cenário do jogo. Dei de ombros. Estamos nos adaptando no momento. Alguns guardas de segurança apareceram no corredor. Não eram servos, mas sim soldados totalmente armados. Isso fazia a propriedade parecer muito mais imponente do que o normal. Mesmo supondo que você consiga resgatá-la, não acho que ela será capaz de escolher um guardião, disse Luxon. Por quê? Ela é uma garota. Tenho certeza de que não terá problemas em se apaixonar por alguém, respondi. Porque, no momento, você é o guardião, mestre. Bem, ainda estou em dúvida se aceito. E já que estamos nesse assunto, você pode fazer algo para se livrar deste brasão. É verdade, o Broto havia me escolhido como seu protetor, mas a ordem das coisas estava totalmente errada em termos de narrativa. Nada estava acontecendo como deveria, e isso me deixava nervoso. Eu posso, mas para que um guardião seja escolhido, ele precisa ser capaz de proteger a árvore sagrada. Ainda acredito que o romance não tem nada a ver com isso. Ok, mas este é o segundo episódio desse estúpido jogo Otome. Não acho que a lógica se aplique. Duvido que tenham inventado algum motivo específico para explicar por que as coisas são como são. O objetivo principal de um jogo Otome era o romance. Tudo o mais era secundário. Gastar mais tempo pensando nisso era perda de tempo. Não é sábio ser tão desdenhoso. Devo lembrá-lo de que, no final das contas, havia um motivo subjacente para a sociedade matriarcal de Oxford? Sim, e era um motivo estúpido. Eu estava melhor sem saber. Congelei no lugar quando alguém passou por perto. Assim que se foram, Luxon fez um sinal para que eu continuasse. Houve uma conversa entre alguns dos criados e soldados, que relaxaram sua guarda achando que ninguém poderia ouvir. Ouvi dizer que a sacerdotisa vai se casar com o jovem mestre. Isso significa que o Sr. Loic será escolhido como guardião. A casa Barriele será ainda mais poderosa do que era antes. Bem, acho que ele não vai ser escolhido, na verdade. Principalmente porque a Noelle o odeia. Essa mansão era enorme, mas finalmente chegamos onde Noelle estava sendo mantida. Vários guardas estavam postados do lado de fora. Há 2 na frente da porta e mais 6 nos quartos vizinhos dos 2 lados, disse Luxon. Hora de colocá-los todos para dormir. Tirei uma pistola do bolso e coloquei um silenciador na ponta dela. Como este era um mundo de fantasia, as balas não eram letais, mas sim do tipo que tranquilizavam quem fosse atingido. Começaremos com os 2 na frente da porta. Por favor, tenha cuidado, disse Luxon. A mira e atirei minhas balas. Noelle olhava distraída para o teto quando um barulho ecoou do lado de fora, como se alguém tivesse caído. Os guardas próximos devem ter ficado alarmados, porque houve passos apressados e vozes exaltadas se espalhando pelo corredor. E, o que aconteceu, Arg? Parecia que quem tinha derrubado os primeiros guardas também fez o mesmo com os que correram para o local. Noelle se levantou e ficou sentada. Uma leve transpiração de nervosismo cobria sua testa.
Será que era a casa Raoult? Eles vieram para assassiná-la. Ela ainda se lembrava vividamente daquele dia, muitos anos atrás, quando escapou da mansão em chamas, o dia em que a casa Raoult derrubou a casa Lespinaci. Noelle só podia imaginar que eles haviam vindo matá-la agora que sabiam que ela havia sobrevivido. Enquanto entrava em pânico por dentro, pensando no que fazer, ouviu os outros guardas desmaiando um após o outro. Quando a porta se abriu lentamente, Noelle girou o corpo, procurando algo que pudesse usar como arma. Infelizmente, nenhum objeto desse tipo havia sido deixado em sua proximidade. O homem que entrou estava totalmente coberto de preto, exceto pelos olhos, mas mesmo assim Noelle o reconheceu. Leon. Ela também o reconheceu pelo porte físico, e para completar, Luxon flutuava ao lado dele também. Noelle não pôde conter a alegria instantânea ao vê-lo novamente. Leon tirou a máscara de pano e estendeu a mão em sua direção. Noelle, vim te buscar. Vamos sair daqui. E, o que é essa coleira em volta do seu pescoço? Isso. Isso é. Não importa. Você pode me contar os detalhes depois. Agora precisamos correr. Noelle estendeu a mão para segurá-lo, mas parou e recuou. Leon franziu a testa. Noelle. Ela estava pensando no que Loic havia dito a ela. Ele havia mantido milhares de vidas como reféns para colocar as mãos nela. Se ela fugisse, não se sabia o que ele poderia fazer. Além disso, ela não poderia ir com Leon por outros motivos. Se o fizesse, só causaria mais problemas a ele. Noelle não podia se dar ao luxo de complicar as coisas para Leon. Ela não queria depender dele. Se algo, ela queria esquecê-lo o mais rápido possível. Noelle olhou para o rosto dele, com a voz tremendo. Volte. Ele a olhou perplexo. Desta vez, Noelle falou com mais determinação. Eu disse, volte para onde você veio. Eu sou a sacerdotisa de Alzer. Não posso me envolver com alguém como você. Suponho que seja apenas um interesse passageiro que eu trouxe aqui, mas você não deveria ter se incomodado. Estou aqui por vontade própria. Eram todas mentiras, mas Noelle as disse para impedir que Leon se envolvesse em seus problemas. Se ele ficasse mais tempo, ela pareceria ainda mais patética. Apreensiva. Era ruim o suficiente que Noelle tivesse se apaixonado por um homem comprometido, mas ela quase caiu na armadilha de deixá-lo resgatá-la também. Ela estava envergonhada com o pensamento de depender dele novamente. Não queria sobrecarregá-lo mais do que já tinha feito. Ela baixou o olhar. Vá embora. Luxon permaneceu em silêncio enquanto Leon finalmente fechava a boca escancarada e saía da mesma forma que entrou. Antes que a porta se fechasse, Noelle levantou o rosto e estendeu a mão. Na verdade, ela queria que ele a resgatasse. Queria gritar me salve. Bem alto. Mas ela colocou a mão sobre a boca antes que pudesse e afundou no chão. A porta fechou com um clique, e lágrimas brotaram em seus olhos. Isso é para o melhor. Fiz a coisa certa. Sou a única que precisa ser sacrificada, e tudo mais ficará bem.